Graça e paz daquele que reina e vive para todo sempre. Sou o irmão Van, aqui sempre às 18 horas, 6 horas da noite, e trazendo aqui para você um estudo muito bacana para a gente ver, se alimentar, pesquisar, estudar, debater, né? Concordar, discordar, mas, no entanto, que você acompanhe, você acompanhe todos os vídeos, todos os estudos, para que você tenha um entendimento. Deus predestinou pessoas para a vida eterna e Deus também predestinou pessoas para a condenação eterna. O que você me diz? O que você pensa sobre isso? Então, uma boa parte da religião evangélica, testemunha de Jeová, e principalmente, né, da religião do sétimo dia, o adventista do sétimo dia, acreditam que não, Deus não predestinou, Deus não elegeu, Deus não destinou pessoas para a vida eterna e outras para a condenação eterna. Não. O homem tem o poder de decidir se ele quer ser salvo ou não. E isto é o que ensina a religião adventista do sétimo dia. Então, no vídeo passado, eu deixei como entender, o tema foi como entender estas passagens. Deus deseja que todos sejam salvos, né? Deus deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento. Está no vídeo passado. Deus não tem prazer na morte de ninguém ou na morte do ímpio. Deus não faz acepção de pessoas. Cristo morreu por todos os pecadores. Deus amou a todos. Jesus morreu por todo homem. Cristo se ofereceu como propiciação pelo mundo inteiro. Então, como você entender estas passagens? Que dá a entender que Deus morreu por todos, que o sacrifício de Cristo foi eficaz para salvar todo ser humano de todas as épocas e de todas as eras. E isto é o que é ensinado na massa religiosa. Mas o que diz as Escrituras? Exemplo, olha esse texto aqui. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas, certo? Só um momento aqui, deixa eu... Aqui. Pronto. O horário para a gente se basear aqui. Então, olha que texto forte. Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha Timóteo, façam orações, né? Súplicas, né, aos reis e todas as pessoas que estão investidas de autoridade, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Ou seja, Deus dá a entender, este versículo não dá a entender, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como entender isso aí? Como é que você vai sair disso aí? Não, mas eu tenho o Espírito Santo que me revela. Está escrito. Como é que você vai sair isso aí? Bom, a questão é a seguinte aqui agora. E eu resumi tudo isso nisso aí. Deus deseja que todos sejam salvos. Se Deus deseja, não tem eleição, não tem predestinação, certo? Não tem pessoas escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. É o que eles ensinam. Agora, eu deixei uma perguntinha, eu disse, então, os pastores adventistas, preste atenção, os pastores adventistas devem admitir que no final das contas, nem todos serão salvos. Eu usei Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Uns para a vida eterna sairão e outros para a condenação eterna, o desprezo eterno. Usei Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 34 e o versículo 46, quando se concretizou em 70, né, a ressurreição, o arrebatamento da igreja, uns ressuscitaram seus espíritos para a vida eterna, e outros, quando Cristo resgatou, tirou do Hades,
os espíritos que estavam lá, né, aprisionados no Hades, e não na sepultura física, mas no mundo das almas, no mundo dos espíritos, também conhecido como mundo dos mortos, que eu vou falar nos próximos vídeos. Então, isto aconteceu. Nem todos foram para... E eles não tiveram o direito de escolher para onde eles queriam ir, ainda em vida, certo? Morreram sem o livre-arbítrio. Por quê? Porque Daniel diz que somente os que estavam com os nomes escritos no livro da vida ressuscitaram para a vida eterna. Segundo ponto, vamos supor agora, presta bem atenção a você, deixa teu like aí, se inscreva no canal, dá uma força e comenta, mas pode comentar à vontade, dentro do tema, dentro do que nós estamos estudando, certo? Como entender estas passagens. O segundo ponto aqui agora, vamos supor que existe o livre-arbítrio. Pronto, o homem que escolhe se ele quer ir para o inferno, né, ou que ele quer ir para o céu. Vamos usar uma linguagem religiosa. O homem que escolhe. Agora, ele vai usar o livre-arbítrio dele, mas na soberania de Deus, certo? Deus desejou salvar a todos. Aí eu pergunto, onde está o livre-arbítrio? Se o homem tem o poder, a capacidade, né, de decidir ser salvo ou não, como entender isso aqui? O qual Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Se Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, aonde está, mesmo assim, onde está o livre-arbítrio do homem? Aqui Deus, na sua soberania, Deus deseja, né? Deus desejou, Deus quis, Deus planejou, foi vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Se isto é verdade, o homem também aqui não teve a capacidade e nem o poder de usar, né, o livre-arbítrio. Resumindo, se existe o livre-arbítrio, mas na soberania de Deus, Deus desejou salvar a todos. Então, não foi soberania de Deus desejar salvar a todos? Então, e se Deus deseja, Deus não conseguiu este objetivo, né? O desejo de Deus não foi realizado. Por quê? Porque ele não conseguiu salvar a todos, certo? Porque o homem usou da sua capacidade de não querer ser salvo. Mas não estava no desejo de Deus salvar a todos? E por que todos não foram salvos? Outro questionamento aqui. Olha agora a confusão. Presta atenção como os adventistas do sétimo dia e a parte religiosa dos evangélicos, veja a confusão que eles produzem em cima desse texto aqui. Esse texto, na verdade, não ajuda em nada, né, os arminianistas, né, aqueles que acreditam no livre-arbítrio, não ajuda em nada. Por quê, irmão Vão? Olha essa confusão aqui. De um lado, Deus, na sua soberania, deseja salvar a todos. Está aqui. Deus deseja salvar a todos. Por outro lado, ele deseja preservar a livre vontade do homem. Ou seja, Deus desejou salvar a todos ou Deus desejou que o homem se salvasse? Que o homem usasse... Aqui não diz o livre-arbítrio. Aqui diz que Deus desejou salvar a todos. Todos os homens. Agora, aí vem a questão. Por outro lado, Deus deseja preservar a livre vontade do homem. Não estaria Deus considerando, né, mais a vontade do homem do que a sua própria vontade? Se Deus desejou salvar a todos, mas ele viu que o homem tinha livre liberdade, a livre-arbítrio, né? Que o homem tinha essa capacidade. Então Deus desejou que o homem desejasse ser salvo. É isso que o texto diz? Não. Então, de todos os lados,
certo? Esta livre agência, o livre arbítrio de escolher se quer ser salvo ou não partiu do homem, ou não partiu do homem. Se Deus escolheu, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo, beleza. Se Deus desejou que todas as pessoas fossem salvas, então Deus, esse texto estaria errado. Deus desejou que o homem desejasse ser salvo, mas não. Deus desejou que todos fossem salvos. Então, a livre liberdade do homem não opera aqui. Porque se Deus desejou, então assim, deveria prevalecer o desejo de Deus. Ok? Mas não. Prevaleceu o quê? O desejo do homem de querer ser salvo ou não. Então, o desejo de Deus aqui, certo, foi em vão. Por quê? Porque o homem que tem esse poder, segundo o que ensina, né, os adventistas do sétimo dia, o homem tem o poder do livre-arbítrio, de escolher, a capacidade, né, de querer ser salvo ou não. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Deus desejou, ou Deus deseja no passado, né, desejou que todas as pessoas sejam salvas. E isto não aconteceu. E isto não ocorreu conforme o desejo de Deus. Deus fracassou neste desejo. Deus se frustrou em querer desejar toda a raça humana. Por quê? Porque nem todos foram salvas. E nem todas nos dias de hoje serão salvas para a vida eterna. Olha só. Olha a confusão para os doutores arminianos. Agora aqui, ó. Uma pergunta simples em cima deste texto aqui. Simples, básica, uma pergunta primária, uma pergunta de iniciante na escolinha dominical das Testemunhas de Jeová e da do sétimo dia. Tivesse lá no dia de sábado, né, lá na escolinha sabatina, lá na sabática, escolinha sabática, eu perguntaria, simples, no final das contas, doutores, pastores, adventistas, todas as pessoas serão salvas? Ela vai dizer, não, claro que não. Por quê? Porque tem um livre-arbítrio. Mas Deus não desejou. Onde que estava o desejo de Deus? Eu usaria o seu próprio texto. Aonde está o desejo de Deus em querer salvar a todos se Deus foi incapaz? Se o desejo de Deus foi incapaz de salvar a todos? Não, mas calma. Deixa eu tomar um golinho de água. Esse assunto é bom. Pena que muitos não valorizam, né? Só valorizam assuntos muito, na maior parte, estranhos, heresias, e vamos por aí, vamos. Vamos aqui agora. Uma pergunta simples, no final das contas, todas as pessoas seriam salvas, ou terão, ou tiveram seus espíritos aperfeiçoados? Todas as pessoas, depois do ano 70, tiveram seus espíritos aperfeiçoados? A resposta é não. Todas irão morar na glória, no reino eterno de Cristo Jesus? A resposta é não. Deus desejou salvar todas as pessoas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Sim. Quem são essas todas? Todas as eleitas, todas as predestinadas, todas as escolhidas, todas aquelas que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Esses sim, Deus desejou e chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Agora vamos aqui. Olha só. Então, para aquele que diz que todos os espíritos, né, foram aperfeiçoados, né, os ladrões, assaltantes, criminosos, né, os traficantes, né, os estupradores de bebês, aqui,
Dizem na graça aí, né? O pregador da graça diz que não, no final é glória, tudo é glorioso, seu espírito está aperfeiçoado. Isto é verdade, irmão Van? O senhor concorda com este pensamento? Não, não, e vou provar que não. Vamos lá. Mateus 7, 13 e 14. Vamos aqui essa sequência aqui de versículos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz, olha só. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Muitos são os que entram. Até os dias de hoje, até nos dias de hoje, até amanhã, até nos séculos sem fim, muitos já estão neste caminho de perdição. 14. Não tiveram seus espíritos aperfeiçoados, nem antes da cruz, nem depois da cruz. Nem antes de 70, nem depois de 70, não tiveram seus espíritos aperfeiçoados. Só tiveram os espíritos aperfeiçoados na cruz e depois da cruz, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Entrai pela porta, 14. Olha o 14. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram este caminho, a vida eterna, a salvação, né? Outra aqui, ó, ainda capítulo 7, versículo 22, versículo de número 22, preste atenção, né? Deus desejou os eleitos, Deus desejou e concretizou na cruz. Os eleitos, os predestinados, os escolhidos, todos terão a vida eterna. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos milagres? Preste atenção. 23. Então lhes declarei, nunca os conheci, afastados da minha presença, vós que praticais o mal. Ok? Então, há uma eleição, há uma predestinação, certo? Para a salvação do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Todo aquele escrito no livro da vida. Mateus 25, Mateus capítulo 25, Mateus, capítulo 25, versículo 10 e 12. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Versículo 10 e 12. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Olha o 11. Não entraram para o reino eterno de Cristo Jesus. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. E olha a resposta 12. Contudo, ele lhe respondeu, com certeza vos afirmo que não vos conheço. Nem antes da cruz, nem antes de 70, nem depois da cruz, nem depois de 70, né? Nenhum espírito mais foi aperfeiçoado, mas unicamente aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Salvação eterna, predestinação, eleição a todos, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Mateus capítulo 24, olha só, Mateus capítulo 24, versículo de número 39 e 41. Olha a sequência de versículo 39 e 41. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem, assim ocorrerá. O verbo está no futuro, aqui ó,
Assim, o verbo está no futuro, porque Mateus aqui, ano 30, o futuro de 30 era 70. No ano 70, na grande tribulação, na vinda do Filho do Homem, o juízo de Deus sobre o velho Israel, que ocorreu no ano 30, o sinal, a queda do templo, certo? Então, assim ocorreu, aqui já não é mais ocorrerá, mas ocorreu na vinda do Filho do Homem, no ano 70, versículo 40, olha só, 40, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado e o outro será deixado. O arrebatado foi para a perdição. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada para a perdição, a outra ficará para trás, ok? Então, perceba que há sempre as 2 sementes, né? A do joio, a do trigo, certo? A do bode e das ovelhas. Isso já estava no sangue de Adão, né? Adão foi a semente que produziu, que Deus ali, né, produziu os eleitos e os não eleitos, os predestinados para a vida eterna e os predestinados para a condenação, nasceram de Adão e Eva. Agora, você vai ler também Mateus capítulo 25, versículo 30, 33, 41, 46, João 5, 28, 29. Olha, João capítulo 5, versículo 28 e 29. 28 diz: não vos admireis quanto a isto, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos, está chegando a hora. Não é nem o tempo mais, é a hora, ou seja, ano 30 para o ano 70, está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. 29 diz: e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Perceba, as 2 sementes, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Eleição, predestinação, salvação, vida eterna, é bíblico, está estampado nas páginas da Escritura. Você não crê porque você não quer. Agora, ou você foi enxertado, foi enraizado, certo? Uma doutrina do livre-arbítrio que não tem apoio nas Escrituras. Outra aqui, ó, Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, Apocalipse 20, versículo do 11 ao 15, Mateus 13, 24, né, ao 30, e o versículo 36, vamos aqui, Mateus capítulo 13, aqui, versículo de número 36 ao 40, não, Mateus 13, 47, 50, 47 ao 50, olha o que ele diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, presta bem atenção aqui, recolhe peixe de todas as espécies. Ou seja, o reino de Deus foi semeado, né? E até os confins da terra no ano 70, e lançado no mar, recolhe peixe de todas as espécies, ou seja, pessoas de todo mundo. Foi semeado a pessoas de todo mundo do primeiro século, 48. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então, se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Olha a separação, meu irmão. Esses peixes aqui, essas pessoas foram puxadas, foram tiradas, não tiveram a liberdade da livre escolha, do livre arbítrio, não tiveram liberdade, nem poder, nem capacidade de escolher o que queria e o que não queria, quando se trata do reino, das coisas espirituais. Ele puxou, mas nem
todos foram salvos, nem todos foram para o cesto, né, dos pescadores, pelo contrário, e quando está repleta, os pescadores a puxaram para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cesto, mas jogam fora os ruins. Está falando de pessoas eleitas, não eleitas, predestinadas, não predestinadas para a vida eterna, escolhidas e não escolhidas para a vida eterna. Aqui ainda, versículo 49, ele diz: assim também ocorrerá no final desta era. No final desta era, a era dos judeus, a era mosaica, terminou no ano 70. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. Uma separação, meu amado. Já estava predestinada esta separação, já estava escrito no livro, né? Já estava na vontade de Deus, né? Esta separação, os maus dos bons, até os dias de hoje. Já nascem maus, já nascem justos, bons, já nascem salvos, já nascem não salvos, já nascem eleitos, já nascem não eleitos, já nascem com espíritos aperfeiçoados e outros com espírito não aperfeiçoados. Já nascem ressuscitados os espíritos em Cristo Jesus, e já nascem os que não ressuscitaram seus espíritos na cruz do Calvário. Versículo de número 50, ele diz: e lançarão os maus, os que não foram escolhidos, os não predestinados, todo aquele que não teve seu nome escrito no livro da vida, na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes, beleza? Tranquilidade, estou falando aqui da separação, não quero entrar nesses detalhes aqui, irmão, ranger de dentes, lamento, estou falando da semente, eleição, predestinação, escolha de Deus antes da fundação do mundo. Você está entendendo, meu irmão? Como funciona, como funcionou, né? A eleição. Então o homem não tem aqui, ó. Então, 1 Timóteo capítulo 2, o homem não tem isso aqui, ó. Aqui, ó. 1 Timóteo, deixa eu ver a hora. Aqui, 13. Ok. Então, essas passagens de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, deixa eu ver se é isso mesmo. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Todas as pessoas eleitas, todas as pessoas escolhidas, todas as pessoas que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, sejam salvas. Aí, ó, top, perfeito, né? Então, e 2 Pedro, aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, olha o que diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns, pelo contrário, ele extremamente é paciente, né, para convosco, e não quer que ninguém pereça, e não quer que nenhum eleito pereça, e não quer que nenhum predestinado pereça, e não quer que nenhum escolhido pereça, e não quer que nenhum daquele que teve seu nome escrito no livro da vida pereça, mas que todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os predestinados, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, chegue ao arrependimento. Top! Beleza? Está entendendo por aí como funciona? Então, essas passagens de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, 2 Pedro 3, 9, não contradizem a ideia de que Deus escolheu somente determinadas pessoas para a vida eterna. Não, pelo contrário, elas ajudam a eleição, elas dão base para a eleição, para a escolha, para a predestinação. E ela não concorda, não ajuda em nada aos teólogos adventistas.
Perceba aqui como ela entra em harmonia. Olha só, olha como esta passagem de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, olha como ela entra em harmonia com Atos, capítulo 13, Atos, né, capítulo 13, olha só, olha a concordância. Capítulo 13, versículo de número 48. Olha como ela harmoniza a eleição, a predestinação. Deus quer salvar, Deus salvou a todos, Deus predestinou a todos, Deus desejou que todos chegassem ao arrependimento e chegaram, mas só os eleitos, só os escolhidos. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor, e todos quantos haviam sido escolhidos, eleitos, predestinados, e os que haviam sido seus nomes escritos no livro da vida, que foram os eleitos, os escolhidos, para a vida eterna, creram de coração. Entendeu aí, meu irmão? Então, essas duas passagens de 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9 só acrescenta, só fortalece o raciocínio bíblico e lógico de que Deus predestinou, Deus escolheu, Deus salvou antes da fundação do mundo todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Outra coisa aqui, outra observação. Deus realmente quis salvar a todos os escolhidos, a todos, né? Os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Deus quis salvar estes. Todos, meu amado. Aqui, ó, 2 Pedro 3, né? Vamos aqui, ó. 2 Pedro, olha só. 2 Pedro 3, 9. 3, 9. O Senhor, daqui o julgamento, algum extremamente, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Todos quem? Todos os escolhidos. Aqui, ó. Todos os eleitos, todos os predestinados, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Vou provar para você. E quando você vem para 1 Timóteo, 1 Timóteo, está aqui, ó. Timóteo, aqui, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, ele diz aqui, ó. Olha só. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem iria chegar ao pleno conhecimento da verdade? Quais as pessoas que iriam ser salvas para a vida eterna? Todos os eleitos, todos os predestinados, foram essas pessoas aqui, ó. Todas as pessoas eleitas, todas as pessoas predestinadas, todas as pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo e todas as pessoas que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Essas tiveram seus espíritos aperfeiçoados antes da cruz e depois da cruz, até os dias de hoje, até os séculos sem fim, até a última pessoa que assim possivelmente vier a nascer. Ou ela vai nascer eleita para a vida eterna, ou ela vai nascer, ou ela já foi predestinada para a condenação eterna. Essa historinha do livre-arbítrio é história para boi dormir. Então, então, Deus realmente ele quis salvar a todos. Ele salvou, na verdade. Ele não quis, ele não desejou. Ele salvou a todos os eleitos, a todos os predestinados, a todos os escolhidos, ou todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Agora, olha só, Mateus capítulo 1, veja como a Bíblia ela entra em harmonia
como a Bíblia ela se auto-revela para quem ela quer. Apesar de ser um livro histórico, mas é um livro de pesquisa, porque todas as religiões usam a Bíblia. E nós não vamos usar um livro da história do Brasil para combater um pregador, uma religião, né, uma heresia. Temos que usá-la, né? O nosso livro de pesquisa, de estudo, né? E aonde ela apresenta a graça salvadora, né, por meio da fé, é as Escrituras, meu amado. Então nós temos que usar a Bíblia para nos defender contra, né, os ataques das seitas e heresias que hoje, nos dias de hoje, é pregado em todos os púlpitos, todos os segmentos religiosos, seja ele evangélico, Testemunha de Jeová, Sétimo Dia, Catolicismo Romano e também dentro da religião da graça, nos pregadores da graça. Vou provar isto para você. Agora, Mateus capítulo 1, versículo 21. Preste atenção aqui, que Deus, repito, Deus realmente quis e salvou a todos os escolhidos, todos os eleitos. Jesus morreu e ressuscitou para salvar a todos os predestinados, né? A todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Jesus morreu por estes. Mateus 1, 21, olha o que diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, beleza? Seus escolhidos, seus eleitos, os predestinados. João 17, olha o que diz João. Deixa eu ver se dá tempo aqui de concluir. Não, eu vou deixar esse texto aqui, esses textos, para o próximo vídeo, ok? Para o próximo estudo, que ainda tem mais aqui, ó. Todos os habitantes da terra do primeiro século adoraram a besta, todo aquele que não teve seu nome escrito no livro da vida, certo? Foram destinados para adoraram a besta do primeiro século, no ano 70. Agora, outra coisa aqui, eleição, ela é incondicional. A eleição, a predestinação, certo? A salvação foi incondicional. A outra coisa aqui, então, o que é ensinado no meio religioso, sem a revelação da graça, você vai ver isso aqui. Isso é surpresa, finalzinho. Então, estamos chegando ao final desse estudo sobre Deus, na verdade, Jesus, na verdade absoluta, segundo a revelação nas Escrituras. Jesus morreu e ressuscitou para aperfeiçoar os espíritos de todos os eleitos, de todos os escolhidos, de todos os predestinados para a vida eterna. Deixa teu like, né? Ajuda aí este canal a crescer a cada vez mais, né? Você, né, contribui, né, se inscrevendo, compartilhando e comentando, né, dentro, né, desse contexto, dentro do que nós estamos apresentando. Agora, nos próximos estudos que eu vou falar, doutrinas estranhas, já está aqui, ó, já está aqui nesse caderno, certo? Só para você ter uma ideia. Eu vou refutar dentro das Escrituras as doutrinas estranhas no meio da graça. Quer saber algumas? Saber algumas aqui? Por exemplo, o Espírito, a pessoa quando morria. Por que eu estou falando isso? Porque talvez, né, aquele que você assiste, né, eu vou citar o nome de todos os pregadores da graça, são meus irmãos em Cristo,
Não conheço, só conheço apenas por falar, nunca vi nenhum pessoalmente, né? Há dois aqui, né, bem próximo à minha cidade, em João Pessoa, né? E eles também pregam que os espíritos das pessoas que morria uma pessoa antes de 70, ficava, isto não é heresia, não, ficava preso na sepultura física ou nos cemitérios. Irmão, vamos, só não pode provar, não tem nenhuma prova. Tenho, eu vou mostrar o vídeo para você. Então, se você é da graça e quer aprender, quer sair deste falso ensino, você me acompanha. Vou provar dentro das escrituras que o espírito, a pessoa quando morria, o seu espírito nunca, repito, nunca ficou preso em sepultura física nenhuma e nem no cemitério. Isso é doutrina do espiritismo. Quem acredita nesta doutrina, neste pensamento, quem ensina é a religião espírita. São os espíritas, que os espíritos ficavam vagando, né? Próximo ali, quando iria um parente, o espírito ficava ali na sepultura. Isso é uma doutrina espírita. Agora, e isto é pregado dentro da graça, é ensinado dentro da graça, e ninguém desperta para falar a verdade, e eu vou falar. Agora, eu tenho certeza, eu vou ser taxado, o irmão Van será taxado como um herege, um falso, não é da de cima, né? Não é da liberta, ainda está no sistema religioso, católico, evangélico, você taxado como uma doutrina falsa, né? Que eu não tenho espírito. Bom, isso é o que nós vamos ver. O que vai dizer, afirmar quem está certo, quem está errado, é a Bíblia. É a Bíblia. Ok? E outras doutrinas. A alma morre, né? A alma morre dentro da visão da graça, dos pregadores da graça, sim. A alma são as emoções. Só isso? Será que as almas são as emoções? A alma é a mente. Será que a alma é só a mente? Você nunca ouviu falar que a alma, psique, né, no grego, é uma palavra polissêmica? Sabe o que significa isso? Então, esses e outros, né, eu trouxe aqui, eu vou mostrar para você, 8 pontos, 8 doutrinas muito estranhas, pregada, ensinada no meio da graça. Deixa teu like. Se você agora eu peço que você tenha coragem, pelo menos, para assistir. Aí depois você pode meter o pau e comentar com força, ok? Mas dentro dos contextos. E comentar com base bíblica. Senão, eu não vou aceitar assim, falar mal, entrar numa questão pessoal. É questão dentro do campo da teologia. Doutrinas são doutrinas teológicas, ok? A graça é para salvação. São doutrinas que faz parte do nosso conhecimento. Amém? Deixa teu like, aperta aí o sininho das notificações e não é inscrito, se inscreva no canal para a glória de Deus. Não perca o próximo estudo que eu estou concluindo sobre a eleição. Ela foi incondicional. Paz do Eterno.